E aí, pessoal, hoje eu venho aqui trazer para vocês algumas informações bem interessantes sobre o movimento dos músculos, tá? Então vamos lá. Primeiramente, eu queria explicar que a gente vai dividir aqui nesse vídeo entre músculo agonista, antagonista e sinergista, tá? A gente não vai entrar muito em detalhes, mas só para vocês terem mais ou menos uma noção, para de repente ajudar no treino de vocês, para de repente vocês descobrirem algumas falhas, etc, tá? Então agora eu vou dar exemplo para vocês de um músculo agonista. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do bíceps. Quando você faz força de baixo para cima, você está forçando o bíceps, certo? Eu não vou estar entrando em detalhes, porque aqui dentro do bíceps tem a divisão de músculos, né, dentro do braço, mas eu vou estar indo direto ao assunto para todo mundo entender melhor. Então vamos supor, você vai pegar um peso aqui na mão e vai puxar. Então você vai estar fazendo força no bíceps, tá? Então o bíceps seria um músculo agonista. Se você fizer força para baixo, você vai estar forçando o tríceps, certo? Então aí nesse movimento o agonista é o tríceps, sendo que é o mesmo movimento, só que vamos supor que aqui tem uma polia. Você está puxando a polia de cima, então você está puxando para baixo. Você fazendo força para baixo, você está forçando o tríceps. Então ele vai ser o músculo agonista desse movimento, desse exercício. Vamos supor que a polia está puxando de baixo, então eu estou fazendo força de baixo para cima. Então o meu músculo agonista é o bíceps. Aí que você entra o antagonista, que é o contrário do agonista. Então quando eu pego o peso de baixo para cima, o meu agonista é o bíceps. Logo, o meu antagonista é o tríceps. É aquele que vai estar relaxado, tá? Enquanto eu estou concentrando a força no agonista, o antagonista é aquele que relaxa para que o movimento aconteça, tá? Se eu fizer o movimento ao contrário, a força de cima para baixo, se eu tiver alguma coisa puxando o peso para cá e eu fizer essa força, eu vou estar usando o agonista, vai ser meu tríceps, e o meu bíceps vai ser o antagonista, que vai estar o que vai estar relaxando para eu poder fazer a força aqui embaixo. Deu para entender mais ou menos? O sinergista já seria alguns músculos que servem para ajudar. Eles também podem ser chamados de agonistas secundários, que às vezes eles trabalham também junto com esse movimento. Por exemplo, quando você faz, nesse mesmo exemplo aqui, que você está fazendo o rosca direta, você está usando o antebraço, os músculos do antebraço, para você conseguir uma estabilidade para fazer a força no bíceps. Então a gente pode falar que nesse movimento o sinergista é o antebraço. Também, de repente, a deltoide, por ela tá também deixando o braço reto, tá? Então, tem os estabilizadores, os fixadores. Tudo isso entra na parte do sinergista, que é o que está trabalhando. Por exemplo, quando você faz exercício para peito, então você faz o supino lá, você está fazendo a força daqui para lá. Então, você está usando o peito, é o agonista, tá? O peitoral. Logo, o antagonista é as costas, que se você fizer o movimento contrário, por exemplo, você está fazendo força, eu empurrando a força, eu estou usando o peito, ele é meu agonista. Eu puxando, o meu agonista é os dorsais, tá? Então, é praticamente isso, é aquele que está oposto. Mesmo caso da perna, o quadríceps sendo o agonista, os antagonistas são os isquiotibiais. Tá? Que são os posteriores, ou mesma coisa adutor e abdutor, tá? Então são músculos praticamente opostos. E os sinergistas são aqueles que são usados, por exemplo, no peito, no caso do peito, quando a gente faz a maioria dos exercícios para peito, para peitoral, a gente faz a força e a gente usa o peitoral, é o agonista. E tem vários sinergistas, por exemplo, muitos você usa o tríceps, que ele vai te auxiliar no exercício, os dorsais, de repente, se ele for inclinado. Então, muitos exercícios para peito pegam os sinergistas como a deltoide, o tríceps, tá? Lembrando que, por exemplo, quando você vai fazer flexão no chão, um sinergista é o abdômen, porque você precisa, ele vai fixar, ele vai estabilizar o seu tronco para você poder fazer o exercício, tá?
O abdômen e o lombar, eles são praticamente sinergistas de quase todos os exercícios possíveis, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, por exemplo, a gente não aconselha você colocar... Se você treinou, por exemplo, hoje, peito, não é legal você estar fazendo nem um dia antes, nem um dia depois o tríceps, que ele é um sinergista forte nos exercícios para peito. A deltoide, de repente, tá? Então ou senão você coloca também uma prioridade no seu treino. Por exemplo, você não tem jeito, vai ter que ficar a deltoide ou antes ou depois do peito. Então, seu prioridade é o peito, então você faz o peito um dia antes e depois outro da deltoide, porque ele vai atrapalhar um pouco sua deltoide para você treinar no outro dia. Mas se for o contrário, pode ser pior, né? Então, se a sua prioridade é ganhar peito, então você pode fazer essa jogada, mas não é aconselhável você colocar um dia após o outro. De preferência, você pode treinar músculos agonistas e sinergistas no mesmo dia, porque aí você vai conseguir um ganho melhor, tá? Que aí você já vai estar aquecendo em uma parte aquele músculo e depois você faz aquele músculo, então ele já vai estar aquecido, já vai estar bem alongado. Também pesquisas indicam que se você fizer o agonista e o antagonista no mesmo dia, parece que, de acordo com as pesquisas, você consegue aumentar o número de repetições máximas e também fica com mais facilidade para fazer amplitude máxima no exercício. Então, sabendo disso agora, você já pode dividir melhor o seu treino, tá? Tomem cuidado para não fazer agonistas e sinergistas um dia após o outro, porque cada músculo você precisa de descanso. O descanso é o mais essencial para hipertrofia, tá? Então, essa é a dica que eu deixo para vocês hoje. Se vocês gostaram das informações, dê um like no vídeo, por gentileza. Pode comentar aí as dúvidas, pode me adicionar nas redes sociais, que eu também coloco aqui na descrição, que eu vou estar, assim que possível, eu vou estar respondendo as perguntas, tá? E se inscreva no canal, que tem outros vídeos. Eu vou estar colocando alguns vídeos aqui do lado também, meus últimos vídeos, que tem várias coisas interessantes. Tem dicas de dieta, tem dicas de exercícios, tem exercícios para perna, para glúteo, para abdômen, retenção de líquidos, treino de HIIT, etc. Então é só vocês acompanhar aqui, podem dar um clique nos vídeos, ou se não, tem também aqui na descrição, quem tiver por celular. Ou se não, é só se inscrever lá no canal, dar uma olhadinha nas playlists, tem várias dicas legais pra vocês, tá bom? Então, tô indo lá.